Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas, ok? Dando continuidade à resolução de exercícios, vamos resolver agora o exercício de número ER13 sobre movimento uniforme. Esta é a aula de número 21, ok? O exercício R13, pessoal, é esse aqui, olha, onde eu estou passando aqui o cursor aqui do mouse, tá certo? Ele já encontra-se resolvido aqui, tá certo? Mas nós vamos resolvê-lo assim, mais detalhadamente, explicando passo a passo, ok? Para uma boa compreensão da resolução do exercício R13, nós temos que conversarmos primeiramente sobre velocidade relativa. O que é velocidade relativa? A velocidade relativa, pessoal, é a velocidade que o nome já está falando, que é relativa à posição de dois objetos que se movem em uma determinada trajetória. Vamos supor aqui que eu tenho aqui um móvel A e um móvel B que se deslocam aqui, olha, na mesma direção aqui, olha, e no mesmo sentido dessa trajetória aqui que está orientada para a direita. O móvel A aqui está um pouco atrás e móvel B está à frente. Então, qual é a velocidade relativa do móvel A em relação ao móvel B? A velocidade relativa é a velocidade com que eles se distanciam um do outro. Cada um imprime uma determinada velocidade, mas existe uma velocidade relativa entre um e o outro, que é a velocidade de distanciamento entre os dois móveis que se deslocam. Pessoal, quando esta velocidade ela ocorre na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença entre os módulos das duas velocidades dos móveis, tá certo? Esse aqui tem uma velocidade VA e esse móvel B tem uma velocidade VB. Então, como eles estão aqui no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido, pessoal, a direção existe. Nós vamos estudar, por enquanto, no movimento uniforme, a direção horizontal, ok? Mas os sentidos, existem dois sentidos, tá? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. São dois sentidos. Aqui no caso, eles estão aqui, o móvel A e o móvel B estão no mesmo sentido, ou seja, da esquerda para a direita. E na mesma direção da trajetória. A trajetória está na direção horizontal. Aliás, o sentido aqui, olha, é da esquerda para a direita e a trajetória é uma trajetória horizontal. Tá certo? Então, quando eles estão no mesmo sentido, pessoal, esta velocidade ela é menor, tá certo? Ela é menor. A velocidade relativa entre os móveis, ela tem ela é representada pela diferença de velocidade entre eles, tá certo? Só que nós temos que adotar, quando fazermos essa diferença, nós temos que determinar as velocidades em módulo, tá certo? E quando os móveis estão na mesma direção, mas em sentido contrário, a velocidade relativa será a soma do módulo das velocidades de cada um desses móveis, tá certo? Por que é soma, pessoal? Porque no caso aqui, quando o sentido é contrário, esses móveis se distanciam com uma velocidade maior, tá certo? E quando o sentido é o mesmo, eles se distanciam com uma velocidade menor. Por isso que aqui no caso aqui, quando é no mesmo sentido, nós fazemos a subtração, a diferença, e quando é em sentido contrário, nós fazemos a soma. Lembrando que, olha, quando eu quero determinar, por exemplo, a distância relativa entre eles, eu tenho que adotar a velocidade relativa multiplicado pelo decurso do tempo, tá certo? A velocidade vezes o tempo. Só que nós temos que adotar a velocidade relativa. Aí eu coloco aqui ao lado que d rel é a distância relativa.
V réu, aqui, aqui, ó, aqui no caso desse T, é um L, tá certo? É um L aqui, V réu, eu coloquei errado, então vocês corrijam aí, tá? Eu vou corrigir aqui agora com minha canetinha, aqui é um, um L, ok? Velocidade relativa, esse V réu é velocidade relativa, esse tempo é o decurso do tempo, ok? Nós vamos fazer agora um exercício para vocês assimilarem melhor este conceito, tá certo? Esse conceito de velocidade relativa, ok? Nós vimos aqui, olha, na página anterior, é o conceito de velocidade relativa. Agora nós vamos aplicar esse conceito. Nós temos aqui, olha, essa linha representa uma trajetória, cuja direção é horizontal. Esses dois automóveis estão se deslocando num plano horizontal, obviamente, né? Aí eu quero determinar qual é a velocidade relativa, tá certo? Entre eles aqui. Eu quero saber qual é a velocidade relativa. Qual é a velocidade relativa? A velocidade relativa, já tinha falado anteriormente, que é a velocidade com que eles se afastam um do outro, tá certo? Então, essa velocidade relativa, primeiramente, nós temos que verificar o seguinte: o sentido, tá? Esses dois móveis, eles se deslocam no mesmo sentido ou sentido contrário? Veja bem, esse móvel 1 se desloca para a esquerda e o móvel 2 se desloca para a direita. Portanto, o sentido é contrário. Então, olha só, quando é no mesmo sentido, o que eu faço? Eu subtraio, tá certo? Quando é no mesmo sentido, eu faço a subtração do módulo da velocidade desses dois móveis. Mas quando é em sentido contrário, eu faço a soma do módulo da velocidade dos dois móveis, tá ok? Pessoal, lembrando que, olha só, eu vou determinar o módulo da velocidade V1, tá? Qual é o módulo da velocidade V1? É o módulo eu coloco aqui, olha só, o módulo da velocidade V1, eu vou colocar o módulo, qual é o sinal aqui desta velocidade V1? É positivo, ok? Positivo. Aí, quando eu determino o módulo é o valor absoluto, é o valor sem o sinal. Então, essa velocidade, ela permanece sendo 10 metros por segundo. Agora, quando eu calculo o módulo da velocidade V2, reparem bem que esta velocidade V2, ela é uma velocidade negativa, ok? Veja bem que o V1 está a favor da orientação da trajetória. Então, a velocidade V1 ela é uma velocidade maior do que zero. Portanto, 10 metros por segundo é um valor positivo. Só que estou falando aqui tudo errado aqui, né, pessoal? Eu vou ter que apagar aqui, que eu não olhei aqui para o V1 e para o V2. Estou falando errado. Eu vou ter que corrigir aqui um momentinho, tá? Bem, eu tive que apagar aqui, pessoal, porque eu esqueci de colocar o sinal, então me perdoe, tá bom? Olha só, a trajetória aqui está orientada para a direita. Então, o móvel V1, como ele está se deslocando para a esquerda, então o sinal da velocidade dele é negativo. O V1 ele é menor do que zero, tá certo? Ok. Eu tinha colocado positivo. Como o V2 está se deslocando para a direita, no mesmo sentido da trajetória, então o V2 ele é maior do que zero. Ok, aqui o V2 está maior do que zero, tá certo? Agora eu vou determinar o módulo da velocidade V1. Qual é o módulo da velocidade V1? É o módulo, quanto vale a velocidade V1? Menos 10, então é o módulo de menos 10, ok? Assim vocês vão entender melhor. O módulo de menos 10, pessoal, é 10, tá ok? O módulo, pessoal, esse símbolozinho de módulo é o valor absoluto. Quando eu estou calculando o módulo de um número, eu tenho que desconsiderar o sinal, porque eu só quero determinar o valor absoluto do número sem o sinal, ok? Agora eu vou determinar o módulo da velocidade V2. Quem é a velocidade V2? V2 é igual a 20 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui o 20, módulo de 20.
ok? Aqui o sinal é positivo, então o módulo de mais 20 é 20 metros por segundo. Desconsidera o sinal, ok? Agora, para me determinar a velocidade relativa, como esses dois móveis estão se afastando, então a velocidade relativa dele, ela irá se somar, ok? Então, o que é? É o módulo de V1 mais o módulo de V2, ok? Então, a velocidade relativa será quanto? Qual é o módulo de V1? O módulo de V1 eu determinei, é 10. Então, será 10 mais o módulo de V2, eu determinei também que é igual a 20. Certo? Então, 10 mais 20 é igual a 30. É 30 metros por segundo. Tá certo? A velocidade relativa é igual a 30 metros por segundo. Ok? Então, esses dois automóveis estão se distanciando a uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá certo? O V2 está se deslocando com 20 metros por segundo para a direita e o V1 10 metros por segundo para a esquerda. Então, quando eu somo essas velocidades, a velocidade de afastamento é de 30 metros por segundo. Por que eu somei? Está aqui, olha. Quando o sentido é contrário, eu faço a soma da velocidade, mas eu faço a soma dos valores absolutos, ok? E agora aqui, nesse outro exemplo aqui, eu tenho aqui nesse exemplo aqui que a velocidade relativa. Qual é a velocidade relativa aqui entre esses dois automóveis? Qual é a velocidade relativa? Velocidade relativa, quanto é? Primeiramente, eu tenho que saber se estão no mesmo sentido ou em sentido contrário. No mesmo sentido, eu subtraio o módulo. Sentido contrário, eu somo o módulo. Então, eu observo que eles estão aqui no mesmo sentido, porque ambos os automóveis estão se deslocando para a esquerda, tá certo? No mesmo sentido, se deslocando para a esquerda. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar primeiramente aqui, vou determinar o módulo, é o primeiro passo, porque eu sempre tenho que usar o valor absoluto, ok? Aqui, ó, eu tenho que usar o valor absoluto, ou seja, o módulo, sem considerar o sinal. Então, eu vou determinar primeiramente o módulo de V2. Qual é o módulo de V2? Ora, o módulo de V2 é o módulo... Quanto vale V2? V2 vale menos 30. Então, é o módulo de menos 30. O módulo de menos 30 é igual a 30. Tá certo? Agora eu vou determinar o módulo de V1. Quem é o módulo de V1? O módulo de V1 é o módulo de menos 10. Tá certo? O módulo de menos 10 é igual a 10. Qual é, então, pessoal, a velocidade relativa? Ora, a velocidade relativa é o módulo de V2. Como eles estão no mesmo sentido, pessoal, então eu vou subtrair menos o módulo de V1. Ok? A velocidade relativa será... Quanto vale o módulo de V2? Está aqui, olha. Módulo de V2 eu acabei de determinar, que é 30. Então, eu vou colocar aqui, ó, é 30 menos o módulo de V1, que é 10. 30 menos 10 é igual a 20. É igual a 20. Então, vejam só, a velocidade relativa será de 20 metros por segundo. Tá certo? Pessoal, é uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? 20 metros por segundo. Tá certo? Esta será a velocidade relativa. Essa velocidade relativa, ela representa a velocidade de afastamento entre eles. Então, eles estão se afastando com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Ok, então, visto isso, nós vamos agora resolver a questão ER13.
Ok? Ok. Diz o exercício aqui, o R13, o seguinte: dois carros, um e o carro 2, partem simultaneamente de determinado local e cobrem a mesma trajetória retilínea com velocidades constantes, de 80 quilômetros por hora e 70 quilômetros por hora, respectivamente. Pessoal, quando vocês ouvirem esse termo aqui, olha, respectivamente, aqui são dadas duas velocidades, ok? A velocidade de 80 km e a velocidade de 70 km. Essas velocidades são de que carros? Essa aqui é do carro 1 ou do carro 2? Essa aqui, ó, essa velocidade 70, do carro 1 ou do carro 2? Eu vou saber aqui, olha. Dois carros, 1 e 2. Então, olha, aqui é V1, aqui é V2, certo? Ele citou primeiro a velocidade do carro 1. Aliás, ele citou primeiro uma velocidade de 80 km por hora e depois uma de 70. Só que depois ele falou respectivamente. Quando ele fala respectivamente, ele está dizendo que essa primeira velocidade que foi falada é do carro 1 e a segunda é do carro 2, tá certo? Então aqui, ó, o carro 1, ele vai com uma velocidade de quanto? De 80 quilômetros por hora. Ok? O carro 2, V2, ele transita com a velocidade de 70 quilômetros por hora. Deu para compreender, pessoal? Olha só, dois carros, 1 e 2, partem simultaneamente. É de determinado local e cobrem a mesma trajetória retilínea com velocidades constantes de 80 e 70 quilômetros por hora, respectivamente. Então, a primeira velocidade que foi citada é a do primeiro carro, e a segunda velocidade que foi citada é do segundo carro, porque ele falou aqui respectivamente, em valores absolutos. Isso quer dizer o seguinte, que ele não está se preocupando aqui com o sinal, ou seja, com a orientação da trajetória. Tá certo? Agora é o seguinte, até uma distância máxima de 7,5 km, 7,5 km, um carro, aliás, um carro do outro, aliás, vamos ler novamente, até uma distância máxima de 7,5 km mesmo, um carro do outro, ou seja, a distância entre os dois carros, os dois motoristas poderão estabelecer contato entre eles via rádio, ok? É o seguinte, esses dois motoristas eles estão saindo com o rádio, só que o rádio só funciona quando até uma distância de 7, uma distância relativa. Por que a distância relativa? É a distância relativa de um carro em relação ao outro, ok? Até uma distância relativa de 7,5 km entre um e outro, o rádio funciona perfeitamente bem. Só que a partir dessa distância, por exemplo, passou dessa distância de 7,5 km, os rádios não vão funcionar, porque os rádios eles só alcançam no máximo essa distância de 7,5 km. Então eles partem aqui, olha, do mesmo ponto, só que tem o carro aqui, esse primeiro carro, ele começa a trafegar com uma velocidade maior, é lógico que ele vai se distanciar, certo? Ele vai se distanciar a uma determinada velocidade relativa entre eles, tá certo? Ele vai se distanciar, só que quando eles chegarem a uma distância máxima de 7,5 km, o rádio não vai mais funcionar. Então o problema pede o seguinte, assim, durante quanto tempo, a partir da saída, será possível manter a comunicação quando os carros estiverem, letra A, no mesmo sentido? Ou seja, quando eles estiverem no mesmo sentido, a partir de quanto tempo, né? Durante quanto tempo o rádio irá funcionar? A partir da saída daqui do mesmo local, será possível manter a comunicação, ok? Então, eu quero saber, pessoal, justamente esse tempo, né? Eles partiram, o cronômetro começou a contar, aí começou a contar o cronômetro, eles começaram a se distanciar, né? Lentamente, só que se chegou a um determinado tempo em que a distância entre eles era 7,5 km. Tá certo? Que tempo é esse? Então, eu tenho que saber, né? Ele quer saber a variação do tempo. A variação do tempo, né? Onde
o deslocamento relativo entre os carros é de 7,5 quilômetros. Ok? Como eu tenho aqui deslocamento relativo, esse deslocamento aqui entre os carros, deslocamento relativo, tá? Eles começaram juntos, depois a distância relativa entre eles começou a aumentar. Esse deslocamento relativo começou a aumentar. Ok? Nós vimos no início aqui, quando eu expliquei o conceito de velocidade relativa, olha aqui, olha, que a distância relativa é a velocidade relativa multiplicado pelo tempo, pelo decurso do tempo. Ok? Está aqui, olha. Então, eu quero saber, pessoal, esse tempo aqui, o tempo. Então, eu tenho que saber a distância relativa e a velocidade relativa para poder calcular este tempo. Ok? Então, eu tenho o quê? Olha, eu tenho que, na letra A, eu tenho que a distância relativa é a velocidade relativa multiplicado pela variação do tempo. Ok? Eu já tenho, pessoal, a distância relativa. Que é o seguinte, eles podem ter, no máximo, essa distância de 7,5 km. Então, eu já tenho a distância relativa. A velocidade relativa também dá para obter a velocidade relativa. Por quê? Nós sabemos que eu tenho que analisar, primeiramente, eles estão no mesmo sentido ou em sentidos contrários? No mesmo sentido. Então, para me determinar a velocidade relativa, quando eles estão no mesmo sentido, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a velocidade do V1, olha, o módulo da velocidade V1, e vou subtrair do módulo da velocidade V2, ok? Quando eles estão no mesmo sentido, eu faço a subtração do módulo das velocidades, ok? Quando eles estão no sentido contrário, eu faço a soma, ok? Então, vamos lá. Quanto vale o módulo da velocidade V1? O módulo da velocidade V1 será quanto? O módulo de V1. Quanto vale V1, pessoal? V1 vale quanto? Tá aqui, ó, V1 vale 80 km por hora. 80 km por hora. Tá certo? Então, o módulo da velocidade V1 será o módulo de 80, ok? Que será igual a 80. Ok? Agora, o módulo da velocidade V2. Quanto vale a velocidade V2? Aqui, nós verificamos aqui no problema que V2 é 70 km por hora. Então, é o módulo de 70, tá? Que é igual a 70. Agora, para mim saber a velocidade relativa, eu faço a diferença entre V1 e V2. Então, a velocidade relativa será igual a quanto? Quanto vale o módulo da velocidade V1? Está aqui, olha, o módulo da velocidade V1 é 80. E o módulo da velocidade V2 é 70. Então, eu faço 70 menos 80. Então, a velocidade relativa será de quanto? Será de 10. 80 menos 70 é igual a 10. 10, o quê? Opa, coloquei metro, né? Tá errado, não é metro, é quilômetro. Deixa eu apagar aqui. É quilômetro, tá certo? A velocidade relativa é quilômetro. Então, deixa eu ver aqui como é que eu apago. A canetinha, tá. Eu já apaguei. Então, a velocidade é de quilômetro, tá? Quilômetro por hora. Ok? Vejam só, eu determinei a velocidade relativa, mas não é a velocidade relativa que eu quero, é esse tempo aqui, olha. Então, veja, eu tenho aqui, olha, que a distância relativa é igual à velocidade relativa multiplicado pelo tempo. Então, pessoal, eu vou isolar o tempo. Tá? Para me isolar o tempo, esse valor da velocidade tem que passar dividindo a distância relativa. Então, a distância relativa dividido pela velocidade relativa. Eu coloquei um T aqui, né? Isso aqui é um L, tá? Então, o tempo é a distância dividido pela velocidade, tá certo? Pessoal, quanto é a distância? Tá aqui, olha.
A distância máxima é de 7,5 km. Ok? Essa distância relativa, ela tem que ser, ela é de 7,5 km. Ok? 7,5 km. Então, eu vou pegar aqui 7,5 quilômetros, tá certo? E vou dividir pela velocidade que eu acabei de determinar, dividido por 10. Ora, 7,5 dividido por 10 é igual a quanto? É igual a 0,75, ok? Eu corto esse zero aqui, e aqui essa vírgula vai andar uma vez para cá, ó. Aí fica 0,75, o que, pessoal? Aqui eu tenho a distância em quilômetro e a velocidade em quilômetro por hora, tá certo? Olha só, a velocidade relativa é 10 km por hora. Então, se eu tenho hora aqui, esse meu tempo aqui é o tempo em hora. Então, eu descobri aqui que o tempo será um tempo de 0,75 hora, ok? Eu poderia deixar, pessoal, esse tempo aqui assim, de 0,75 horas. Só que no exercício que está resolvido, o resultado está em minuto. Então, eu vou transformar esse tempo aqui, olha, em hora para minuto. Como é que eu transformo hora em minuto? Eu multiplico hora por 60, entendeu? Porque uma hora corresponde a 60 minutos. Então, eu vou pegar aqui, olha, 0,75 e vou multiplicar por 60, ok? Vou multiplicar por 60. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar esse zero aqui, ó, do 60, já vou colocar aqui, e vou multiplicar aqui só pelo 6. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 7, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, 42 mais 3 é igual a 45, ok? 45. Por que eu coloquei 45? Porque aqui é zero, ó. 0 vezes 0 é 0, aqui foi 4, baixou 4 para cá, tá certo? Então aqui, como eu estou multiplicando números decimais aqui, olha, existem duas casas decimais, então aqui eu tenho que colocar a vírgula aqui na posição correta aqui, tá certo? Então eu vou andar, como tem duas casas decimais, eu vou andar essa vírgula que está aqui, ó, duas vezes, uma, duas. 45 é o resultado. Então esse tempo aí, olha, que está em hora, tá certo? O tempo está em hora, multipliquei por 60, eu obtive 45, o que, pessoal? Minutos. Ok? 45 minutos. Então, essa aqui é a resposta. Eles poderão se comunicar por 45 minutos, tá certo? Quando eles estiverem no mesmo sentido, tá certo? Quando eles estiverem percorrendo a rodovia no mesmo sentido, o primeiro automóvel vai se distanciar, tá certo? Esse tempo de distanciamento é 45 minutos. Depois de 45 minutos, aí a distância de 7,5 km vai ultrapassar essa distância de 7,5 km e eles não vão mais conseguir se comunicar porque o rádio ele atinge a distância máxima de 7,5 km. Tá certo? Então aqui agora nós vamos resolver a letra B, em sentido oposto, tá certo? Então tá, em sentido oposto, eu vou colocar aqui a trajetória aqui, e agora vou desenhar aqui o meu automóvel, né? Meu automóvel aqui, que eu não vou saber desenhar, mas tudo bem. Então eu tenho aqui, olha, um automóvel aqui, olha, eu vou colocar uma bolinha aqui, duas bolinhas, tá certo? Aí o de baixo eu vou dizer que é o V1 é o de baixo. O V1 aqui é o de baixo, o V1 é 80 km por hora. Opa, quilômetro por hora. E o V2 aqui é igual a 70 km por hora. Ok? Pessoal, eles estão em sentidos opostos. Então, quer dizer que esse aqui vai num sentido, esse aqui vai em outro sentido. Os sentidos são opostos, eles vão se distanciar. Ok? Aí, passado um certo tempo, pessoal, vou colocar aqui, olha, passado um certo tempo aqui que eu não sei, eles estão em determinada posição. Aqui o outro está numa determinada posição. Aqui eles saíram na mesma posição, tá certo? Então eles vão continuar aqui, olha, o V2 aqui vai continuar com essa velocidade de 70, ok?
km por hora. O V1 vai continuar com a sua velocidade de 80 km por hora. Só que aqui, olha, eles vão se distanciar um do outro, pessoal, numa determinada velocidade. Essa velocidade que um se distancia do outro é a velocidade relativa. Qual é a velocidade de distanciamento? É a velocidade relativa. Vocês observem que eles estão em sentidos contrários. Então, a velocidade relativa ela vai aumentar. Se ela vai aumentar, eu vou somar, tá certo? Então, a velocidade relativa é a soma, tá certo? Da velocidade V1 com a velocidade V2, ok? Nós descobrimos que o módulo da velocidade V1, opa, aqui eu não coloquei 80, deixa eu apagar aqui, rapidamente aqui, e corrigir logo, enquanto eu estou enxergando, né? Como vocês não estão aí para me orientar, né? Para dizer, ó, professor, o senhor errou, colocou aí um outro valor, então deixa eu logo consertar 80 km por hora. Pessoal, qual é o módulo da velocidade V1? Qual é o módulo da velocidade V1? A velocidade V1 é 80. Então, o módulo de 80 mais o módulo de V2, que é igual a 70, ok? Então, a velocidade relativa será 80, o módulo de 80 é 80, o módulo de 70 é 70. Então, a velocidade relativa será 80 mais 70 dá quanto, pessoal? 150. Então, a velocidade é uma velocidade de 150 o quê? Quilômetros por hora. Porque as velocidades aqui estão em quilômetro por hora. Então, elas têm que continuar em quilômetro por hora. Tá certo? Então, eles têm uma velocidade relativa de 150 km por hora. Tá? Uma velocidade de distanciamento muito rápido. Vocês observam, pessoal, que quando a gente está transitando numa rodovia, onde nós nos deparamos com um veículo que vem no sentido contrário, ou seja, que vem na nossa direção, como eles passam assim muito, muito rapidamente, então a velocidade relativa, a velocidade de distanciamento, elas se somam, elas são muito rápidas. Então, por exemplo, quando nós temos um veículo à nossa frente, quando nós vamos ultrapassar o veículo, a velocidade relativa ela é pequena, né? Ela é pequena quando os veículos estão na mesma direção, tá certo? Então, agora eu vou determinar qual é o tempo, né? Qual é o tempo? Visto que eu tenho aqui, olha, os dois móveis, eles têm que estar a uma certa distância um do outro para poder o rádio funcionar. É a distância relativa. Essa distância relativa nós conhecemos, é 7,5 km. Ele tem que estar numa distância de 7,5 km para poder o rádio funcionar. Então eu tenho que a distância relativa, deixa eu apagar aqui para ficar um negócio organizado. Não vamos deixar bagunçado não, tá? Então vamos apagar aqui para ficar tudo direitinho. Ok, a canetinha. Tá, então vamos lá. A distância relativa é igual à velocidade relativa multiplicado pelo tempo. Eu quero determinar este tempo. Então, para determinar o tempo, eu tenho que pegar a distância relativa e dividir pela velocidade relativa. Ok? Tá certo? Tempo é o que? É distância dividido pela velocidade. Qual é a distância relativa? Está aqui, olha. Esse deslocamento relativo é de 7,5 km. E qual é a velocidade relativa? Acabamos de determinar 150 km por hora. Ok? Veja bem, aqui eu tenho 7,5 e aqui eu tenho 150. Para me fazer essa divisão, eu tenho que transformar este numerador em um número inteiro.
A forma de eu transformar é multiplicando por 10, porque se eu multiplicar por 10 o numerador, esta vírgula anda uma vez aqui para a direita e fica 75. Só que se eu multiplicar por 10 o numerador, eu tenho que multiplicar por 10 o denominador. 7,5 vezes 10 será igual a quanto? A 75. 150 vezes 10 será quanto? Será 1.500. Ok? Então eu tenho 75 dividido por 1.500. Agora, olha só a sacada aqui, pessoal. Olha só, aqui eu tenho 15, ó. Aqui eu tenho, olha, aliás, 150. E eu tenho 75. 150 é o dobro de 75. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 75 o numerador e vou dividir por 75 o denominador. Ok? Então eu tenho o seguinte, vou pegar 75 dividido por 75 é igual a 1. Tá certo? E vou pegar aqui, ó, 150, tá? 150 dividido por 75 é igual a 2. Aí vocês podem me perguntar, professor, e esse zero aqui? Esse zero você vai colocar aqui, ó. Então vai ficar 1 dividido por 20. Ok? Novamente, eu vou simplificar por 75. Aí eu vou 75 dividido por 75 é igual a 1. E eu vou dividir aqui pelo 150, ao invés de dividir por 1.500, tá? 150 dividido por 75 é igual a 2, porque 150 é o dobro de 75. Aí esse zero aqui, que eu não mexi com ele, eu deixo ele aqui quietinho, aqui, fica o zero aqui, então fica 20 no denominador, ok? 1 dividido por 20, pessoal, quanto é 1 dividido por 20? Vamos dividir aqui, ó, 1 dividido por 20. Vou colocar o zero aqui, aí coloco um zero, coloco uma vírgula, ainda é menor do que 20, então vou colocar aqui mais um zero, vou colocar mais um zero aqui também, aí ficou maior, então 100 dividido por 20 dá quanto? Dá 5, 5 vezes 20 é igual a 100, ok? Aqui zerou, fechou a conta, o resultado é de quanto? 0,05, qual é a unidade? Aí eu vou ter que olhar para a velocidade e olhar pela distância percorrida, olha só. A velocidade está em quilômetro, a distância está em quilômetro, tá certo? E a velocidade está em hora, quilômetro por hora. Então, o tempo, como a velocidade está em hora, o tempo aqui é em hora. Então, isso quer dizer que eu descobri aqui, olha, que o tempo é de 0,05 hora. Mas eu perguntaria para vocês, pessoal, 0,05 horas corresponde a quantos minutos? Quantos minutos? Aí eu vou transformar esse tempo em hora em minutos. Como é que eu transformo esse tempo em hora em minutos? Ok? Eu tenho um tempo em hora, eu quero transformar ele em minutos. Vou pegar esse valor em hora e vou multiplicar por 60. Então eu tenho 0,05 e vou multiplicar por 60, ok? Fecho aqui. Esse zero eu vou colocar aqui. Vou multiplicar aqui, olha. Estou fazendo uma conta rápida aqui, ó. 6 vezes 5 é 30. Como aqui tem um zero, eu vou colocar aqui 30. Tá certo? Porque 0 vezes 0 vai ser 0, 0 vezes 0 vai ser 0. Aí ficou 300. 300 é a resposta? Não. Porque aqui eu tenho duas casas decimais aqui, ó. 1, 2. Então eu vou andar duas casas decimais. 1, 2. A vírgula fica aqui, ó, 3. Então aqui eu tenho 3, o que? Minutos. Ok? Então o tempo é de 3 minutos. Tá certo? As pessoas que estão nesses dois automóveis trafegando em sentidos contrários vão ter um tempo assim bem reduzido para se comunicarem, porque como elas se distanciam numa velocidade muito grande, então eles vão ter pouco tempo para se comunicar, eles vão ter 3 minutos, tá certo? Ao passo que se eles se deslocam no mesmo sentido, eles vão ter, obviamente, um tempo maior para se comunicar, um tempo de 45 minutos. Ok, pessoal? Pessoal, refaçam esse exercício, pois será um exercício que nós iremos cobrar na VC de vocês, ok? Na próxima avaliação que os senhores irão fazer, tá bom? Eu digo para vocês, refaçam e estudem, ok? Para
ter um bom desempenho na variação.